que va a ser un desafío para mí experimentar con esta metodología. Bueno, mis estrategias de aprendizaje son romper con la dinámica de la escuela o el colegio, ¿sí? Lo ideal sería es que no nos estructuremos en una relación docente-alumno donde solamente yo voy a entablar un contenido y para ustedes, sino que sea recíproco, ¿sí? Que ustedes participen. Es muy importante que yo conozca su fonética y, bueno, vamos a ir viendo cómo vamos a implementar la parte de escritura, que también es súper importante. Lo que también tengo como estrategia en una parte del aula es que tengamos un espacio que se va a llamar Fique Sabendo, en el cual vamos a tener datos diarios. Por ejemplo, un día le voy a enseñar algo que no tenga nada que ver con el tema, pero que es un dato muy importante para el idioma y que a ustedes les va a servir. Si ustedes de esto van a tomar apuntes, sería lo ideal que al margen del cuaderno tengan un espacio donde se llame Fique Sabendo y que anoten estos datos, sí que son muy importantes. Y bueno, lo que también me gustaría es que acompañando estas clases, ustedes escuchen mucha música. Es muy importante la música para el crecimiento tanto de la pronunciación como de las palabras. Muchas veces encontramos palabras en las canciones y después las reproducimos porque las escuchamos, así que la música funciona muchísimo para el portugués. ¿Qué más le iba a decir? Bueno, y lo importante también es que al finalizar cada clase, ustedes me digan 3 palabras que le quedaron de la clase. Por ejemplo, no sé, va a ser un objeto, un color, algo que yo pronuncié que ustedes dijeron que fue importante. Así que antes de retirarse, es importante que me digan sus 3 palabras, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Ahora voy a hacer mi presentación correspondiente en portugués y después lo que quiero es que ustedes también se presenten. Así que yo voy a ir diciendo sus nombres, van a activar su micrófono y se van a presentar, ¿sí? Bueno, voy a empezar yo. Meu nome é Ana Garcete, sim, meu sobrenome é Garcete. Meu apelido é somente Ana, sim. Sobrenome é apelido. E apelido é apodo, sim. Eu tenho 24 anos de idade, moro na cidade de Uberá, eu sou professora de português. E o que quero que vocês façam é dizer 4 eu sou. Por exemplo, eu vou dizer: eu sou professora, eu sou estudante também, eu sou irmão e filha, e eu sou muito feliz, sim? Eu quero que vocês façam o mesmo logo de sua apresentação, sim? Algum candidato para começar com a apresentação? Jessica, no se te escucha. No. Ahora sí. A ver, prueba ahora. No, yo no te escucho. Prueba sin el auricular. Bueno, Roberto, ¿quieres presentarte? Ah, bueno. Ujú. Que sí, vi que ahí pusieron que no pueden activar el micrófono. Ujú. Bueno, no hay problema. No.
Bueno, Roberto, ¿qué te parece si comienzas vos? Boa noite. Boa Eh, noite. Me olvidé de mi nombre. ¿Cómo era? Meu nome Meu, é... meu nome é Roberto Arenja. Eu sou estudiante. Bueno, actual no sé mucho del portugués, pero eu Onde moro você mora? en, en Em Oberá, Novidade. porque estudio. Muito Estudio bem. en Oberá. Uhum. Em, Qual é a sua idade? ¿Cómo? Quantos anos você tem? Em, 25, pero no sé 25. Muito bem. Agora eu quero que você faça os quatro eu sou. Por exemplo, eu sou estudante, eu Ujú. sou o que você queira fazer com as palavras que você conheça. Boa pessoa. Uhum. Em, eu sou, bueno, boa estudante. Muito Em, bem. Anti. Estudioso. Estudosa. Estudoso. Em, eu sou alto. Muito bem. Obrigada pela sua apresentação. Ivone, Ya. ¿Se me escucha? sim, sim, sim. Boa noite. Boa Eh, noite. eh, Mi nombre era, Meu nome, ¿cómo se meu pronunciaba? nome, meu Meu nome é... nome, meu nome é Ivonne. Eu tenho 29 anos. Eh, eu moro na cidade de Banda. Vem. Você é estudante? Eu sou estudante. Eu sou mãe. Tenho dois Muito bem. filhos. Uma menina e um menino. Muito bem. Eh, e eu sou muito feliz. Que bom. Muito Isso é feliz. importante também. Muito bem. Obrigada pela sua apresentação. Santiago? Hola, mi nombre es Santiago Casulo. Eu vivo en Berisso, Buenos Aires. Eu sou trabajador e eu sou estudante. Muito bem. De que você é estudante? ¿Me repetís, por favor? Que você é estudante? Ingeniero. Muito bem. Aqui na cidade também temos muitos estudantes de engenharia. Mm. Muito bem. Obrigada pela sua apresentação. Mm. Jéssica, a ver si hay caso con tu micrófono. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, meu nome es Jessica Castro, moro en Puerto Esperanza y hasta ahí me acuerdo. Eh, ¿Cuántos años você tem? 23, que no sé cómo se dice en portugués, voy a ser sincera, no voy a... 23, se diz. 23, E agora eu quero que você fale os quatro eu sou. escucho todo entrecortado. Eu sou os quatro. Eu sou estudiante, eu sou muito feliz Que y bom. hasta... Pode dizer, eu sou filha, eu sou irmão, eu sou
esposa. Quisiera yo. Eu sou esposa, entre comillas. Eu sou hermana, eu sou filha. Muito bem. Muito bem. Obrigada pela sua apresentação. Agora eu vou passar para vocês um Word no grupo de WhatsApp, que são coisas importantes para o dia a dia da sala de aula. Vocês têm como abrir aí? A ver. Chegou? Ah, pasa que yo tengo la computadora abierta. Ahí igual mandé. Me aparecen las dos tildes. ¿Llegó? Sí, Leo. Sí, me digo. Bueno, buenísimo, entonces. Bom, gente, diz vocabulário da sala de aula. Que é importante, primeiro diz, poderia me explicar mais uma vez? Sim, por quê? Porque eu sou de falar muito, muitas coisas e às vezes um pouco mais rápido, sim? E eu acho que a gente não compreende ao mesmo tempo, sim? Então é importante que vocês digam para mim, sim, que eu volte a explicar para vocês, sim? Poderia me explicar mais uma vez? É a pergunta correta, sim? Outra coisa, pode acontecer que a gente, nessa hora, tenha que ir ao banheiro, sim? Então, diz, posso ir ao banheiro. Logo, temos outra pergunta que diz como se pronuncia. Sim, muito importante, porque temos palavras que são muito iguais às palavras do espanhol, sim? Pero a pronúncia é diferente. Então, a gente erra pronunciando da mesma forma que o espanhol, mas tem que pronunciar de outra forma. Então, por isso, é importante que vocês me perguntem como se pronuncia. Bom? Logo temos a pergunta como digo, sim, ou como se diz. O que é, por exemplo, se eu estou falando de uma caneta e vocês não têm nem ideia do que é a caneta, então é importante que vocês me digam o que é. Pronto. Pronto é uma palavra que eu utilizo muito, sim, no meu vocabulário de ensinança. E pronto significa listo, sim? Por exemplo, eu vou dar uma atividade para vocês e eu vou dizer pronto todo o tempo. Com licença significa permiso, sim? E depois diz um exemplo, por favor. Eu também sou de dar muitos exemplos quando eu estou ensinando alguma coisa, pero se eu esqueço de fazer um exemplo, vocês têm que dizer, sim? É um exemplo, por favor. Essas são as palavras que mais vamos utilizar na sala de aula. Outra coisa que eu utilizo é posso apagar, mas é quando escribo en el pizarrón, sí, y cuando copian todo, yo digo posso apagar, pero en este caso no va a ser necesario. Bien, eso por un lado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno.
Ahora les voy a pasar otro Word. ¿Todos pudieron abrir el Word anterior? Sí. Si podés, sí, por favor. Ahí yo ya mandé uno que dice aula número 1. Muito bem, Mari. Ela já implementou uma palavra, sim. Bom, gente, vão compreendendo até aí? Eu falo muito rápido, mais ou menos. Bom, eu vou falar mais lento, então. Muito bem, gente. Vocês leram tudo isso? Lembrem as perguntas, porque é muito importante que vocês falem tudo o que podam em português, sim? Malena, ¿será que podemos abrir el segundo Word este que yo mandé al grupo de WhatsApp? Bom, gente, vocês puderam abrir o segundo Word? Bem, o primeiro que é importante para aprender o idioma, como todo idioma, é o alfabeto, sim? Temos nosso alfabeto português está constituído por 26 letras, sim? Desde até a letra C, sim? Que é a Z em espanhol. Eles têm, temos a pronunciação deles ao lado, sim? Bom, a letra A se pronuncia da mesma maneira. A letra B larga e a B corta tem a diferença na pronunciação, sim? A letra B larga vai ser como B e a letra B corta vai ser B, sim? Como mais marcando com os dientes. Logo temos a letra C, que tem o acento de circunflexo, perdão. A letra D, E. A letra F se diz F, G. A H se diz H. Logo temos a I, a J se diz J. L, M e N, sim, as três se diz assim. O, P. A letra Q se diz que no português. A R, sim, tem esse som cantado de doble R. R. Logo temos S, T, U, V, W, X, Y e C, sim? O W, o X e o Y
são letras que não estavam no português de Portugal, sim? Mas se incorporaram com os nomes e agora formam parte do alfabeto do português. O W, por exemplo, encontramos mais nas páginas, sim? Vocês seguramente alguma vez escutaram www quando eles se referiam a uma página web, sim? Bom, isso é muito importante que vocês lembrem da pronunciação de cada letra. Por exemplo, no português, com as palavras mais difíceis, a gente diz, por exemplo, um apelido, um sobrenome difícil, sim? Diz como se pronuncia ou como se escreve, sim? Então, temos que dizer, por exemplo, eu vou dizer Ana. Como se escreve Ana? Se diz A-N-A, sim? Por isso é importante saber a pronunciação das letras do alfabeto. Bom, ficou até aí? Ai. Logo, abaixo, temos os pronomes. Os pronomes são muitos e são alguns mais difíceis que outros, sim? Mas os que vamos a fazer agora não são tão difíceis. Temos os pronomes, que são palavras variáveis em gênero, em número e em pessoa, sim? Substituem e acompanham ao substantivo indicando a pessoa do discurso, sim? Temos dentro da classificação dos pronomes os pessoais, os possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Todos isso, nessa ordem, quanto mais se vai complicando, sim? Cada vez é muito mais difícil. Mais difícil no caso de a conjugação do verbo. Pero isso vai ser muito mais adiante. O importante até agora é o pronome pessoal reto, sim? Que mais abaixo tem o pronome pessoal é reto quando exerce a função de sujeito na oração, sim? Por exemplo, eu, no singular, eu, você, ela e ele. Ai, vou poner acá abaixo. Aí não se dá carne. Eu, você, ela e ele. Eu puse aí para vocês o tu. O tu já não é tão utilizado no vocabulário de português, mas muitas zonas, mais as zonas da costa do Brasil, por exemplo, aqui, muito prontinho de Oberá, temos a cidade de Alba Posse, se vocês conhecem. Ao outro lado de Alba Posse, já seria no Brasil, a gente da costa fala de tu em vez de você. Sim, eles utilizam. Mas o mais comum é que a gente diga você, e seguramente vocês conhecem mais o você que o tu, sim? Bom, então, no singular, eu, você, ela e ele. Por exemplo, eu estou falando muito e vocês não. Ela está muito feliz, o ele tem muito sonho, sim? Mas no plural do pronome reto temos nós, que eu estou falando de eu e de outra pessoa. O vós tem porque ele já não é muito utilizado. Vocês, eles e elas, sim? Agora, o que eu quero que vocês façam nos seus cadernos, para logo dizer para mim, sim, vamos a ter 5 minutinhos, ou um pouquinho mais. Vocês vão fazer um exemplo de cada pessoa do pronome reto. Por exemplo, um exemplo com eu, um exemplo com você, um exemplo com ele, um exemplo com ela, com nós, com vocês, com eles e com ela. Mas vai ser um exemplo com ele e com ela, com eles ou com elas. Um dos dois, não os dois. Sim? Por exemplo, eu falo muito, sim?
com palavras que vocês conheçam. Não tem que inventar nem uma coisa nova, sim? Uma palavra que vocês já conhecem. Se anima a fazer essa primeira atividade? Vão fazer e logo vão a dizer para todos, sim? Tem uns minutinhos para fazer. Se quer usar o dicionário também, se pode. Tem alguma dúvida? Eu vou escrever no grupo de WhatsApp um dicionário que eu recomendo. Não o dicionário de Google. Isso não. Ele não é muy eficaz, que digamos. Así que ese diccionario les recomiendo.
tengo una pregunta. Sí, ¿Era de LLA? ¿Era uno? sí, y somente para un género. Y lo mismo con LLA. Sí, também. Obrigado. De nada. ¿Cómo? De nada. Ah, se me cayó el auricular. Vocês me diz pronto quando já tá. Bem, é, Santiago, você quer começar com seus exemplos? Sí. Eu sou alto, Muito bem. você fala bom, Que bom. ele joga muito, Bem. ela gosta de dançar. Muito bem. E no plural? Plural, eh, nós dançamos, Bem. eh, vocês têm frio, Bem. eles jogam futebol, Jogar jogam um futebol. futebol. Muito bem. E E eh, sim, elas gostam de dançar. muito bem. Ivone? Yo le hice solo en singular, no en plural. Bueno, dame tus ejemplos en singular entonces. Eu gosto muito de louvar. Você mora no verá. Ele não tem filhos. E ela ficou olhando o amanhecer. Muito bem, muito boa a sua oração. Roberto? Bem. Eu estou aprendendo. Você Bien. gosta do suco? Do quê? Do suco. Ah, muito bem.
Sim, muito bem. Ele vai ao banheiro e nós estamos bem. Vocês não têm fome e eles dormem. Muito bem. Jéssica? No se rían. Eu sou estudante, você fala rápido, ele é minha amiga, Minha amiga. nós estamos aprendendo, vocês falam muito bem e eles sabem muito. Muito bem, muito bem. Bom, gente, muito bem suas orações. Vocês pesquisaram no dicionário, buscaron en el diccionario las palabras, ¿no? Bueno, en Eu ese busquei uma. buscaste una, bien. Buscaste jugo seguramente, Esse sabia. ¿no? Não me acordava como escrevia el baño. Ah, bien. Ese diccionario que les pasé, bueno, conjunto a las canciones que les recomendé que escuchen, el diccionario también para despejar dudas de cómo se escribe, otras alternativas, o muchas veces una sola palabra en portugués tiene varios significados en español, ¿sí? Nosotros lo que le decimos en varias cosas, ellos lo dicen en una sola palabra, o a veces la traducción no es tan literal. Entonces, reforzarse con el diccionario es importante. Este diccionario que yo les pasé tiene una buena traducción, tiene ejemplos, tanto en el español como en el portugués, para que ustedes puedan comparar. ¿Qué más tiene? Tiene, bueno, ahí les dice si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo, que bueno, por lo general ustedes ya saben, porque son todos adultos de nivel avanzado, así que bueno, pero en el caso de que no sepan, también tiene eso, y bueno, esto es una traducción de varios idiomas, así que por ahí a los que son estudiantes de otros idiomas, también les sirve esto. Es un diccionario muy bueno y lo recomiendo. No les recomiendo el traductor de Google porque por ahí hace eso. Si ustedes traducen una oración, les traduce literal la oración y pierde el significado, ¿sí? Entonces, a la hora de por ahí, si ustedes están interesados en buscar alguna cosa, eso es lo que les recomiendo. Igualmente, muy bien sus oraciones, de todos. Eh, estos pronombres es lo básico, ¿sí? De acá en adelante todo lo que vayamos aprendiendo lo vamos a utilizar, ya sea para entablar una conversación entre dos personas, para referirnos a algo. Estos pronombres retos los vamos a tener. Después cuando conjuguemos los verbos en sus tiempos, por ejemplo, conjuguemos el verbo hacer, que se dice facer, ¿sí? Rebobinamos a estos pronombres y vamos a conjugar. Eu faço, ele fazem, nós fazemos, eles fazem, ¿sí? Por eso es muy importante tener en claro bien cuáles son los pronombres, tanto en el español como en el portugués, para luego todo lo que viene en adelante, ¿sí? Bueno, como me utilizaron el ejemplo que yo hablo muy rápido, voy a practicar hablar un poco más lento, ¿sí? Y por ahí intercambiar esto de hablar un poco en portugués y un poco en español. Lo bueno sería que yo cada vez pueda hablar mucho menos en español y que toda la clase sea en portugués. Les va a servir muchísimo. Bueno, yo estoy a favor de esto participativo entre ustedes y yo, ¿sí? Así que todo el tiempo vamos a tener este espacio para que yo les dé una actividad, ustedes tengan su tiempo para producirla, si este tiempo fue corto porque es una actividad sencilla, cuanto más sea complicada, más tiempo tendrán. Así ustedes interactúan, sí, y yo escucho su fonética igual muy bien. Y felicitaciones por el intento que salió perfecto para ser la primera vez. Bueno, ahora en el espacio Fique Sabendo, que yo les comenté al inicio de la clase, el primer dato que les voy a dar, por ahí algunos lo sabían o por ahí otros van a decir, wow, nunca lo tuve en cuenta, es, por ejemplo, el obrigada, ¿sí? El agradecimiento. En portugués, sí, allá en Brasil, las personas dicen, las mujeres dicen obrigada,
Los hombres dicen obrigado, ¿sí? Al final la O con los hombres y al final la A con las mujeres. Suele pasar mucho que los hombres dicen obrigada y las mujeres dicen obrigado. Pero el uso correcto del agradecimiento para las mujeres es decir obrigada y para los hombres es decir obrigado. Bueno, por un lado eso. Ahora, otra cosa es el uso de la E con acento y la E sin acento, que vamos a utilizar mucho, que ustedes van a leer un texto y le va a aparecer muchísimo. ¿Qué pasa con la E con acento circunflexo? ¿Sí? El acentito así. Tiene sonji E, ¿sí? Se dice E, pero en el español significa es. Por ejemplo, él boa pessoa, ¿sí? Él es buena persona, ¿sí? Entonces con el acento circunflexo se va a significar es. Ahora, sin acento, cuando ustedes encuentren la E solita en la oración, en el texto, en lo que sea, la E va a tener significado de I, ¿sí? Se va a decir y va a tener significado de I, ¿sí? Por ejemplo, eles gostam de danzar y de cantar, ¿sí? Entonces, cuando la E esté solita, va a tener son de I, ¿sí? Esa es la diferencia y que se van a encontrar mucho con esta. Van a decir, ¿por qué este tiene acento y por qué este no se equivocaron? No, porque un acento cambia totalmente el significado de la palabra, ¿sí? Otra cosa que por ahí se escucha mucho cuando quieren referirse a otras personas, por ejemplo, cuando dicen a gente, ¿sí? Nosotros, que somos habitantes del territorio argentino, no podemos utilizar a gente, porque utilizan la gente de Brasil refiriéndose a gente que vive en Brasil. Nosotros, a referirnos a otras personas, tenemos que decir as pessoas. Ese es el uso correcto. Porque yo no soy, ahora cuando yo esté en Brasil y esté hablando con gente de Brasil, se está utilizando bien la palabra a gente, ¿sí? Pero como nosotros estamos acá en Argentina y estamos hablando en un idioma extranjero, tenemos que decir as pessoas, ¿sí? Pessoas se escribe con doble S, ¿sí? Se dice as pessoas. Bem, isso vai ser nossos três. Fiquem sabendo do dia. Assim, classe a classe, eu vou dar para vocês dados importantes. Eu vi que vocês assentaram com a cabeça, como dizendo, eu não sabia. Sim, mas são muito importantes para os falantes, sim? Bom, isso por um lado. Eu recomendo novamente que vocês escutem muita música quando limpam a casa, eh, quando cozinham, coisas assim. É muito importante. Eu mais adiante vou trabalhar com canções com vocês. Vamos a traduzir canções juntos e vocês vão aprender muitas mais palavras. Sim? E agora, uns minutinhos antes de que finalize a classe, eu quero que vocês me digam as 3 palavras que mais ficaram na sua cabeça hoje e que vocês querem, sim? Pode ser 3 palavras que eu disse, 3 palavras que vocês disseram, o que vocês queiram, sim? Alguma pessoa quer começar? Comienzo. Bueno, Roberto. Bueno, la primera fue pronto. Pronto. Que no sabía que era listo. Bien. La segunda es Mucho que yo diga pronto. con licencia. Ujú. Tampoco sabía y me quedó. Y bueno, la última es lo que explicaste recién, la diferencia entre as pessoas, gente. E a No, gente. no sabía Muito eso. bem. Bem, agora você já pode dizer a outras pessoas que você já sabe. Bem, o seguinte.
Jessica. Bueno, las tres palabras, uno estudianchi, no sabía, no conocía, que es algo nuevo que aprendí. Pronto también, o pronto. Y la diferencia entre obrigado y obrigada, que por ahí sí quería preguntar, que era una duda, si yo le doy las gracias a una mujer, le digo obrigada, o yo tengo que decir siempre porque soy mujer. A eso no entendí. No, vos tenés que decir porque vos sos mujer. Las mujeres, así le digamos a los hombres, a las mujeres o a Ajá, los que tenemos que decir obrigada, bueno, ¿sí? Lo mismo para los hombres. bueno, y eso. Bem, muito bem. Muito bem também, Mari, por suas palavras, de lo que veo. Ivone, Yo sobre Nomi no sabía que era apellido. ujú, También me quedó lo de pronto, que mm, escuché sí, pero como que era, no sabía en sí el significado, pero escuché. claro, no lo relacionado. Y sí, también el de y con el acento y sin el acento tampoco sabía Ajá, que significaban otras cosas. Como usted dijo, yo escucho mucha música en portugués en la iglesia ajá. y canto en portugués, entonces Ay, me toca traducir. Sí, pero hay cosas que por ahí me cuesta pronunciar, por eso también me gustó mucho cuando me dijo Jessica justamente del de las curso. clases. Bueno, Sí. sí, te va a servir un montón, así que un día podemos implementar que vos nos cantes. Nosotros Está somos bueno. del coro. Sí, nosotros te aplaudo. Yo te aplaudo porque soy pésima cantando, pero, pero es muy bueno que sepas y esto te va a ayudar un montón. Por ahí lo que les iba a decir también es que si ustedes tienen un tema en interés, eh, yo por lo general ya voy armando clase a clase, pero si ustedes tienen un tema en interés que digan, yo por ejemplo quiero saber el vocabulario de restaurantes porque me quiero ir a comer a Brasil cuando se abra la frontera. Entonces lo implementamos. Está en mi programa igual, por ejemplo, el vocabulario de restaurante, pero no sé, por ejemplo, Ivone, si quiere aprender algo en particular, hacemos una mitad de clase dedicada a ese tema. Así que piénsenlo y propónganmelo los que tengan un tema en interés y lo vamos haciendo clase a clase. ¿Sí? Bien, muy bien. Ahora Santiago, tengo una pregunta. sí, sí, decime. Tengo una canción ahí que busqué en el traductor de Google y como que igual no la entendí. Ahí yo le Ajá. pronuncio, no sé si le pronuncio bien y por ahí me ayuda. Feitufera acuada. ¿Cómo? A ver, más despacito. Feitufera acuada. Ajá. Es una parte de Bueno, una canción, por allá sí. bueno. Escribímela en el chat y yo te lo traduzco, ¿sí? Dale, dale. Dale. Bien. Em, Mari, entonces, ¿te gustaría que implementemos, ampliemos un poco el vocabulario referido a tu profesión? Muito bem. Então, eu vou preparar para a próxima clase. Bueno, y por último, Santiago. Sí, la palabra pronto no se me hacía que era con otro significado que tenemos nosotros. Mm, Es más como tirando al italiano, ¿no? De pronto, listo. ajá. Bueno, tú no soy italiana, pero sí, igual lo escribes. Sí, o sea, como que tengo una amiga italiana por eso. Y Ajá. después la diferencia entre la C con el Entre la C, acento. Sí, la E. de él y I sería. Complicaste. Que con el acento cambia el significado completamente. Ujú. Y la tercera, Y mm, personas. Sí, sí. No sabía que se personas. escribía. Con doble S, ¿sí?
de esa forma ya directamente, ¿no? Nunca, como que no podría traducirlo, digamos. Bueno, lo que vamos a implementar para la clase que viene es que me estafaron todos hoy. No vamos a repetir la palabra que dijo el compañero, porque yo dije 1000 palabras. Entonces, para que por ahí el voluntario va a ser el que va a zafar, porque va a ser el primero el que va a decir. Así que para los siguientes, tratemos de no repetir la palabra que ya dijo el compañero. ¿Sí? Más que nada para que empiece ese ejercicio de reflexionar y decir, ay, bueno, si no era esta palabra, es otra, porque yo voy a decir un montón de palabras. Sí entiendo que como hoy fue la primera clase, y estas palabritas, tal vez no tan conocidas, a todos le llamó la atención. Pero bueno, vamos a hacerlo para la clase que viene. Y a medida que se va dificultando, yo, por ejemplo, con mis alumnos más avanzados, antes de retirarse de la clase, ellos ya me tienen que decir una oración con una palabra que yo le digo, ¿sí? Y es algo instantáneo, o todas las clases les salgo con algo nuevo. Entonces uno está ahí pendiente de que, a ver qué va a hacer hoy, pero es importante este ejercicio para reflexionar y queda mucho más marcado, ¿sí? Bueno, eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado este primer encuentro. A mí me encantó porque todos súper participativos. Hasta Mari que está trabajando ahí escribiendo, le estoy leyendo ahí abajo. Así que les agradezco por formar parte de este grupo. Son mi primera experiencia virtual, así que genial se diz também. O óptimo, a gente de Brasil diz muito óptimo, ¿sí? Así que bueno, eso va a ser todo. Los veo el lunes que viene. Se diz a segunda-feira que vem. Luego vamos a aprender los días, ¿sí? Así que a segunda-feira que vem a gente se encontra novamente. Tá bom? Tá bom. Tá bom, boa noite. Boa noite, gente.